Alabande Clas. Aplausos ao Senhor. E glórias ao Senhor. E exaltações ao nome do Senhor. Receba a graça do Senhor sobre a sua vida. Receba o poder e a unção do Espírito sobre seu coração agora. Receba a testificação do Espírito, falando com seu Espírito, de que você é filho de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse instante e esses momentos. Obrigado por tudo que acontece no culto, pelos irmãos que oram, pelos instrumentos que tocam, pelos vocais que cantam. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por este momento em que a nossa alma se encontra contigo, ó Pai, em adoração, louvor e submissão, em rendição a Ti, Deus único e verdadeiro. No nome de Cristo, amém. Podemos sentar. Queridos, o texto que nós lemos é um texto que nos fala sobre o batismo de Jesus. Eu gostaria de dizer para os irmãos que a vida de Cristo foi uma vida de humilhação. A palavra de Deus nos exorta a termos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. A vida de Cristo é uma vida de constante humilhação. Ele se humilhou. Desde o momento, na eternidade, quando ele se submete, não se submete à vontade do Pai. Não foi por obediência que Cristo veio ao mundo, mas por escolha própria. Quando deliberadamente ele escolheu vir a este mundo, a assumir a forma de homem, ele já estava se humilhando. Quando ele nasce numa manjedoura, ele também estava se humilhando. E quando ele se submete ao batismo de João, ele também estava se humilhando. Há um padre francês muito famoso e que tem boas obras escritas, chamado Teilhard de Chardin, e ele apresenta uma interpretação ou uma aplicação interessante sobre o texto da palavra de Deus, onde Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele fala do Cristo alfa e do Cristo ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E quando ele fala do Cristo alfa, ele fala do Cristo em seu estado de humilhação. E quando ele fala do Cristo ômega, ele fala do Cristo em seu estado de exaltação. Segundo, então, Teilhard de Chardin, nós vemos aqui o Cristo alfa, o Cristo em estado de humilhação, o Cristo se humilhando. Mas é interessante que ele se humilha a si próprio. Muitas vezes nós somos humilhados porque as pessoas nos humilham, as situações nos humilham, a vida nos humilham. Mas no caso de Cristo, é Cristo quem escolhe se humilhar. Atentemos para um detalhe interessante aqui do batismo
que Jesus se submeteu, o batismo de João, é quase certeza, não diríamos absoluta certeza, mas é quase certeza que João Batista pertencia a uma variante do judaísmo chamada de essênios. Prestem atenção que o judaísmo tinha algumas variantes. Tinha a variante dos fariseus, era uma variante. A dos saduceus, a dos herodianos, a dos zelotes, eram variações dentro do judaísmo. E dentro do judaísmo tinham os essênios. E os essênios se destacavam por viverem uma vida bastante simples. Nos mais ou menos de 1960, um pouco antes ou um pouco depois, descobriu-se na Palestina, em umas cavernas que se tornaram famosas, chamadas cavernas de Qumran. Nessas cavernas foram encontradas papiros que remontavam a 400 anos antes de Cristo. E ali nesses papiros tinham vários textos do Velho Testamento. Era uma caverna de essênios. Os essênios se reuniam e essênios moravam naquelas cavernas. Eram homens que se recolhiam, que se afastavam do mundo. Havia essênios também no meio da sociedade. Mas no caso de João Batista, ele escolheu ser um essênio em toda a acepção da palavra. Então ele morava em cavernas. Como eles se devotavam à simplicidade, ele se vestia de couros, tinha um cinto amarrado nos seus lombos, e se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. É a este homem que Jesus vai e se submete a ser batizado. Uma figura excêntrica, estranha, mas que capitalizava as atenções das multidões por causa tanto da sua vida, do seu exemplo, como da sua pregação. Ele pregava o arrependimento, chamava as multidões a virem, se arrependerem e serem batizadas ali no Jordão. Olha, se nós prestarmos atenção nesses detalhes, nós vamos ver como que Jesus se humilhou. Jesus, ele não era um essênio típico. Ele não estava restrito nem ao judaísmo e nenhuma das variantes do judaísmo. Mas, ao ser batizado por João no Jordão, ele estava demonstrando a sua simpatia por aqueles homens que queriam virar as costas para o mundo, que queriam se desfazer dos confortos, queriam viver uma vida mais simples possível, se alimentar da forma também mais frugal, dando um exemplo de renúncia a tudo que o mundo oferece. Jesus como que estava dizendo, eu também renuncio a tudo que o mundo possa oferecer. Ele não chegou a se vestir como João Batista,
mas ele tinha apenas 2 mudas de roupa, não mais do que isto. Ele não vivia em grutas como João Batista, mas ele dizia que as raposas tinham seus covis, as aves tinham os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha um lugar para repousar a sua cabeça. Quer dizer, eu estou escolhendo esta vida de simplicidade. Eu estou escolhendo esta vida de renúncia. É isto que vai marcar a minha vida, vai delinear o meu comportamento. Agora, quando João Batista prega lá, naqueles momentos em que as pessoas são convidadas ao arrependimento, convidadas a serem batizadas, são confrontadas com o seu pecado, ele se coloca no meio daquela multidão de pecadores. Ele se coloca ali junto com aqueles que estavam confessando os seus pecados. Ali, ele já estava desenhando, já estava mostrando o significado da sua vinda ao mundo. Ele veio para tomar o nosso lugar. Ele veio para tomar os nossos pecados e as nossas iniquidades. E ele se humilha ali. A mensagem de Cristo aqui no batismo é uma mensagem mais profunda do que aquela que Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Porque Jesus na cruz, ele diz: eu sou o único pecador. Porque eu ocupo o lugar de todos os pecadores, para a salvação dos pecadores, para a expiação dos pecados dos pecadores. Então aqui, quando ele vem para ser batizado por João no Jordão, ele se mistura àquela turma de pecadores que estavam ali para confessar os seus pecados, para se arrependerem, para morrerem para o mundo, para mudarem de vida. Interessante que, se nós prestarmos atenção nas escolhas de Jesus, para a sua vida, para seus atos, nós vamos ver que aquele Naamã, o sírio, ele não queria aceitar ser batizado nas águas do Jordão. Quando o servo de Deus, Eliseu, fala para ele: se você quer se libertar da lepra, vai e banhe-se 7 vezes no Jordão. E aquele general se irrita, fala: mas será que eu preciso me banhar no Jordão? Nessas águas barrentas do Jordão? Nessas águas imundas do Jordão? Porventura no meu país não existe rios mais limpos, menos poluídos? Por que eu vou me lavar nesse rio imundo, barrento, poluído, que é o Rio Jordão? Mas nosso Jesus escolheu ser batizado nas águas barrentas, imundas do Rio Jordão. Nosso Jesus escolheu ser batizado por um homem excêntrico. Nosso Jesus escolheu ser batizado por um essênio. De todas as variantes do judaísmo,
era a variante mais insignificante. E Jesus, ao ser batizado também, ele abraça aquilo que os essênios ensinavam. Nos escritos do Mar Morto, está registrado que os essênios esperavam um mestre da justiça. Quer dizer, Messias para eles. Eles chamavam o Messias como o mestre da justiça, aquele que ia ensinar o caminho, a verdade e a vida. Só que Jesus era mais do que um mestre de justiça. Ele era o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. E ele está ali para ele mostrar que ele era tudo aquilo que os essênios aspiravam, e mais do que aquilo que os essênios aspiravam, mais do que os judeus aspiravam. Ele era aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, iria ser ferido e machucado, mas iria trazer para nós uma tão grande salvação. Os que vinham ser batizados por João no Jordão, diz a palavra, que eles vinham confessando os seus pecados. Confessando. E Jesus se junta a essas pessoas que vinham confessando os seus pecados. Mas ali estava ele, que estava confessando o pecado de toda a humanidade, daquela multidão, de todos nós. Ele estava se humilhando a si mesmo. Bem, o Cristo Alfa de Teilhard de Chardin, o Cristo de humilhação, que é o nosso Cristo, era o Cristo também de Chardin. O Cristo da humilhação, ele veio nos ensinar que este é o caminho, que é assim que nós devemos fazer. Nós devemos nos humilhar a nós mesmos. Nós não devemos ser simplesmente pessoas que aceitem que os outros nos humilhem. Nós precisamos ser pessoas que não somente aceitem que os outros façam pouco de nós. Nós precisamos ser pessoas que não somente aceitemos que os outros menosprezem, mas nós mesmos devemos nos humilhar. Interessante que Deus sabe, Deus conhece o coração humano e sabe que a maior dificuldade do ser humano é justamente se humilhar. É por isso que Deus, envia seu Filho para que, através do seu Filho, nós nos aprendamos a nos humilhar a nós mesmos, como ele se humilhou. E por isso que Jesus, sabendo também da nossa limitação, ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, isto é, nos unge com o Espírito, para que no poder do Espírito nós nos humilhemos. A nossa visão, muitas vezes, irmãos, é muito equivocada.
Nós pensamos no poder do Espírito para falar em línguas. Tudo bem, isso acontece. Para curar enfermos. Tudo bem, isto acontece. Nós pensamos no poder do Espírito para operar maravilhas, milagres, curas em nós e nos outros. Mas nunca pensamos no poder do Espírito para nos humilhar, para permitir ser quebrado, ser um vaso quebrado na mão do oleiro. Mas, queridos, amados irmãos, nós precisamos, é fundamental que busquemos não somente uma vez, não somente na nossa experiência de conversão, não somente na nossa experiência de sermos cheios do Espírito, mas precisamos permanentemente nos humilhar a nós mesmos. Porque devemos ver aqui o resultado. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. E quando nós pensamos assim, aquele que se humilha será exaltado. Eu vou me humilhar para ser exaltado. Então, eu vou ficar numa situação maior do que o meu patrão. O meu patrão ainda vai ficar lá embaixo, eu vou ficar lá em cima. Eu vou me humilhar para ser exaltado, aí então a minha esposa ou meu esposo vão ficar lá embaixo, eu vou ficar lá em cima. Essa exaltação que nós imaginamos ser material. Mas prestem atenção como Cristo foi exaltado aqui. É evidente que ele foi exaltado após a sua ressurreição. Foi o clímax da sua exaltação. Mas aqui ele também foi exaltado. Como que ele foi exaltado? A palavra de Deus diz que ele viu o céu aberto. Olha, aquele que se humilha vê o céu aberto. Porque aquele que se humilha, ele declara que ele não pode nada, que ele não tem nenhum poder, que ele não tem nenhuma força, que ele não tem nenhum mérito, que ele não tem nenhuma bondade. Ele não é nada. Davi dizia: eu sou verme e não homem. Eu não sou nada. Quem vê que não é nada, vê o céu aberto, porque o céu aberto fala para aquele que é pobre e necessitado, como Davi dizia: eu sou um pobre e necessitado. Quando chegamos numa situação assim honesta diante de Deus, o céu se abre para nós e todos os recursos da glória se colocam disponíveis para a alma que se apequena na presença de Deus. Ele pode contar com todos os anjos. Ele pode contar com a Trindade. Ele pode contar com o poder de Deus, porque ele se abandonou, porque ele se rendeu, porque ele não apresentou nenhuma queixa, nenhuma justificativa, nenhuma defesa. Pilatos pergunta para Jesus: você não está vendo o que estão falando de você? Você não está vendo o que estão dizendo a seu respeito? Mas diz a palavra que ele nem sequer abriu a sua boca.
E foi por isso que Isaías disse: como uma ovelha muda foi levado ao matadouro. Meu desafio é ser ovelha muda em todas as circunstâncias da minha vida. Quando me culpam, quando me julgam, quando falam de mim, quando me criticam, quando as situações são favoráveis, eu só fico apequenado, humilhado, como a mulher Ciro-fenícia. Sim, Senhor. Aí eu posso ver o céu aberto, o céu se abre para mim, e todos os recursos celestiais se tornam disponíveis. Mas, diz a palavra de Deus, que ele também viu o Espírito Santo descendo sobre ele. Nós não admitimos, mas nós somos orgulhosos. Nós não admitimos, mas somos vaidosos. Nós não admitimos, mas somos presunçosos. Mas quando nós admitimos isso, porque a palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu sou mentiroso quando digo que não tenho orgulho. Sou mentiroso quando digo que não sou vaidoso. Sou mentiroso quando eu digo que eu não tenho ódio no coração, mágoa no coração, ressentimento no coração. Quando eu digo que eu não sou ansioso, quando eu digo que eu não busco as coisas deste mundo, eu sou mentiroso. Mas Deus é verdadeiro. Mas quando eu digo amém para Deus, sim, Senhor, eu sou tudo isso. Pior do que isso. O que acontece? Não somente eu vejo o céu aberto, mas o Espírito vem sobre mim. O Espírito me enche, o Espírito me invade. O Espírito não pode encher um coração cheio de orgulho. O Espírito não pode encher um coração cheio de vaidade. O Espírito não pode encher um coração cheio de ansiedade. O Espírito não pode encher um coração presunçoso. Mas o Espírito enche um coração que se humilha na presença de Deus. Mas essa humilhação não pode ser de um dia, de uma hora. Mas como Cristo viveu uma vida de humilhação. Cristo viveu uma vida de humilhação. E já na glória se humilhou, ao escolher encarnar-se. E já ao nascer em Belém se humilha. Nós aprendemos aqui que a manjedoura onde Jesus foi colocado era um coxo. Era um coxo. Coxo. Aí nas figuras de presépio aparece aí uma coisinha de palha, mas não tinha nada de palha, era coxo. Era um coxo que foi limpado ali na última hora. Era um coxo onde as cabritas comiam, onde as ovelhas comiam, onde os bois comiam, onde as mulas comiam. Ali nasceu o Filho de Deus humilhado, porque escolheu se humilhar. E agora escolhe as águas barrentas do Jordão para ser batizado por uma figura excêntrica, pelas menores das variantes do judaísmo, por homens que se escondiam nas cavernas, e por um homem que se vestia de peles de camelo, e por um homem que se alimentava de mel silvestre, e por um homem de uma mensagem embrutecida. Mas também o coroamento de tudo isto. É lindo ver os céus abertos, é lindo. É lindo ver todo o poder do céu disponível para nós.
É lindo ser cheio do Espírito, mas nada se compara à voz que veio do céu. Tu és meu filho, em ti me alegro. E a voz que veio dos céus, dizendo para Jesus: tu és meu filho, em quem me alegro, é a voz que vem das mensagens da Bíblia, das promessas da Bíblia, das promessas dos profetas, das promessas que saiu da boca do Filho de Deus, da promessa dos apóstolos. Aqueles que escolheram Deus, que escolheram o caminho da humilhação, nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nasceram de Deus, tornaram-se pelo poder do Espírito filhos de Deus. E Deus fala para nós: vocês são meus filhos, vocês que escolheram o caminho da humilhação permanente, do quebrantamento diário, do abandono diário do mundo, do virar as costas para as coisas terrenas diariamente. Eu os chamo, eu os declaro, a minha voz ressoa para os céus. Vocês são filhos de Deus, e o meu Espírito testemunha com o Espírito de vocês, e leva a boca de vocês a dizer: Abba, Pai, meu Pai, meu papaizinho. Vamos louvar a Deus. Pense nesse último hino que nós vamos cantar. A humilhação traz cura da enfermidade mortal que é o pecado, o orgulho, o que encheu o coração de Lúcifer, a prepotência, a vaidade, a ansiedade, a negação de Deus. A humilhação traz cura porque traz sangue, traz perdão, traz céus abertos, traz o poder do Espírito, traz a voz dos céus declarando que nós somos filhos de Deus. Por isso você pode ser curado nesta noite, até mesmo de enfermidades físicas, até mesmo de problemas materiais, até mesmo de perturbações da mente. Fiquemos de pé e vamos cantar a um bálsamo em Gileade. Aleluia, Senhor. A cura do Senhor está vindo para a sua vida. A graça do Senhor está sobre você. Ali cantaramo. Fez a ferida liga. Abahande Hariastoko. Nos revigorará e viveremos diante dele. Ahande Lahanda Yaro. Há um bálsamo em Gileade. Cura agora, Senhor, as feridas da alma e do corpo. Cura as feridas da alma e do corpo, Senhor. Vem sobre a filha de
Repreende o poder das trevas, ó Pai. Ao médico em Gileade, Destrua o poder do mal. há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, Confira isso, irmão. há unção em Gileade, Aproprie-se disso, irmão. sobre mim para curar. Amigo, aproprie-se disso. A filha de Creia de todo o teu coração. Há um médico em Gileade, Oh, aleluia. Glória a Deus. remédio em Gileade, Glória a Deus. vem sobre mim, Receba agora a bênção do Senhor. restaura a filha de Receba esta oração do Senhor agora. Vinde, louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Você foi abençoado. Você foi curado. O Senhor se manifestou no seu coração. Creia de todo o teu coração. Bem, irmãos, há algo que a gente sempre esquece aqui, das ofertas. Mas, graças a Deus que os irmãos estão aí para nos lembrar. Os irmãos, vamos ficar em atitude de oração, enquanto a música vai estar tocando. E os irmãos que têm seus dízimos e ofertas, vão trazê-las, se quiserem, ao gasofilácio. Permaneça orando enquanto os irmãos estão ofertando. Nós ainda vamos fazer uma oração final, nos despedindo após este momento de adoração com os nossos dízimos e nossas ofertas. Pai de toda misericórdia e toda compaixão, estamos derramando o nosso coração na Tua presença em fé, dando ações de graças pelas vidas que foram tocadas, as vidas que foram abençoadas, as vidas que foram saradas, porque aqui é o lugar onde Jesus está, porque nós estamos reunidos no nome dEle. E Ele é o nosso bálsamo de Gileade. Ele é o médico da nossa alma e o médico do nosso corpo. Dá-nos a graça de nos humilhar, ó Pai, diante de Ti, constantemente. Opera em nós. Espírito Santo de Deus, toca no nosso coração e faça-nos ser quebrados por Ti, ó Pai. Opera a graça da humilhação na Tua presença, da confissão de pecados, do arrependimento e do gozo da tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Oramos no nome daquele que vive, oramos no nome daquele que reina, oramos no nome daquele que é e sempre será nosso Senhor, Rei dos Reis, nosso Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Abrace seu irmão. E estamos despedidos.